Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos preparando juntos o estudo da revista Sentinela, o estudo 49, que tem um tema: Será que Jeová vai responder às minhas orações? Então vamos fazer esse estudo com leitura, perguntas e respostas e espero que possa ajudar vocês em sua preparação. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui para agora juntos prepararmos essa parte tão importante de nossa reunião, que é o estudo da Sentinela, que é o canal competente das Testemunhas de Jeová, né? Onde nos ajuda a estar preparado para que assim possamos responder perguntas difíceis, entender pontos importantes da palavra de Deus, onde nos capacita a ser melhores servos de Jeová. Então vamos juntos agora preparar o estudo 49, como dito, tem um tema: Será que Jeová vai responder às minhas orações? O texto base da nossa consideração é o livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Vocês me chamarão e virão a mim em oração, e eu vou escutá-los. Então, o que iremos ver nesse estudo? Esse estudo vai explicar por que podemos confiar que Jeová sempre vai responder às nossas orações de maneira amorosa e justa. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1 e o parágrafo número 2, que passa a nos dizer assim: Encontre a mais plena alegria em Jeová, e ele lhe concederá os desejos do seu coração. Que promessa maravilhosa! Mas será que podemos esperar que Jeová atenda todos os nossos pedidos rapidamente? Por que estamos perguntando isso? Pense nas seguintes situações. Uma irmã solteira ora a Jeová porque quer fazer a escola para evangelizadores do reino, mas os anos se passam e ela não é convidada. Um irmão jovem ora a Jeová pedindo para se recuperar de uma doença grave e pode fazer mais na congregação, e poder fazer mais na congregação. Mas mesmo assim ele não melhora. Os pais de um jovem oram para que seu filho continue na verdade, mas por fim o filho decide deixar de servir a Jeová. Talvez você já tenha orado pedido algo, mas não recebeu o que tinha pedido. Por causa disso, pode ser que você tenha concluído que Jeová só responde às orações dos outros, mas não às suas. Ou você começou a pensar que tinha feito algo de errado. Uma irmã chamada Janice se sentia assim. Ela e seu marido oravam a Jeová porque eles queriam muito servir em Betel. Ela conta: Eu tinha certeza que a gente logo ia ser chamado para Betel. Mas o tempo passou, os meses se transformaram em anos e o casal nunca foi chamado. Janice diz: Eu fiquei triste e confusa. Eu ficava pensando se de alguma maneira tinha desapontado a Jeová. Eu tinha orado tão especificamente sobre o assunto. Por que ele não respondeu minhas orações? Então a pergunta do 1 e do 2: por que às vezes achamos que Jeová não está respondendo às nossas orações? Então a resposta: porque às vezes simplesmente aquilo que pedimos em oração não é atendido e podemos ficar desapontados. Foi exatamente isso que aconteceu com Janice. Ela orou especificamente para servir em Betel, mas nunca foi chamada. Isso fez com que ela ficasse confusa, achando que até mesmo tinha desapontado a Jeová. Leitura do 3. Às vezes, ficamos nos perguntando se Jeová está mesmo ouvindo nossas orações. Até alguns homens fiéis do passado tiveram essa preocupação. O que pode te convencer de que Jeová não vai ignorar suas orações? Para ajudar a responder essa pergunta, vamos ver três coisas. 1. O que podemos esperar de Jeová? 2. O que Jeová espera de nós? E 3. Porque talvez seja preciso ajustar nossas orações. Então a pergunta: o que vamos ver neste estudo?
Então, a resposta, vamos ver 3 coisas. Primeira, o que podemos aprender de Jeová. Segundo, o que Jeová espera de nós. E terceiro, por que talvez seja preciso ajustar nossas orações. Subtítulo: O que podemos esperar de Jeová? Leitura do 4. Jeová promete que vai escutar nossas orações. Deus ama seus servos leais, então Ele nunca vai ignorar nossas orações. Mas isso não significa que Ele vai nos dar tudo o que pedimos. Alguma das coisas que pedimos só vamos receber no novo mundo. Então a leitura de Jeremias 29:12 diz assim: E vocês me chamarão e virão a mim em oração, e eu vou escutá-los. Então a pergunta do número 4. De acordo com Jeremias 29:12, o que Jeová promete fazer? Resposta: Jeová promete que vai escutar nossas orações, Ele nunca vai ignorar nossas orações. Leitura do 5. Jeová leva em consideração como nossos pedidos se relacionam com o propósito dele. O propósito de Jeová envolve encher a terra com pessoas que serão unidas e felizes debaixo do seu governo. Mas Satanás diz que as pessoas seriam mais felizes governando a si mesmas. Para provar que o diabo está mentindo, Jeová tem permitido que os governos humanos existam, mas eles são os principais responsáveis pela maioria dos problemas que enfrentamos hoje. Nós sabemos que Jeová não vai acabar com todos os problemas agora. Se ele fizesse isso, alguns pensariam que o governo humano está dando certo e que está resolvendo os problemas da humanidade. Então a pergunta: o que Jeová considera ao ouvir nossas orações? Resposta: Jeová leva em consideração como nossos pedidos se relacionam com o propósito dele. Leitura do 6. Jeová promete responder às orações parecidas de maneiras diferentes. Por exemplo, quando o rei Ezequias ficou muito doente, ele implorou para que Jeová o curasse e Jeová fez isso. Por outro lado, quando o apóstolo Paulo implorou para Jeová remover o espinho na carne dele, talvez um problema de saúde, Jeová não fez isso. Veja também o que aconteceu com os apóstolos Pedro e Tiago. O rei Herodes queria matar os dois, e a congregação orou por Pedro e provavelmente por Tiago também. Mas Tiago foi morto, e Pedro foi resgatado milagrosamente por um anjo. Talvez a gente se pergunte, mas por que Jeová salvou Pedro e não fez o mesmo por Tiago? A Bíblia não diz, mas de uma coisa podemos ter certeza: Jeová nunca é injusto. E nós sabemos que Jeová amava muito tanto Pedro quanto Tiago. Às vezes, Jeová pode responder às nossas orações de uma maneira que não esperamos, mas não temos a mínima dúvida de que Jeová sempre faz o que é amoroso e justo. Por isso, não ficamos questionando o modo como Ele escolhe responder às nossas orações. Pergunta do 6. Por que precisamos ter certeza que Jeová sempre vai fazer o que é amoroso e justo? Resposta: porque Jeová ele pode responder as orações de maneiras diferentes. Por exemplo, ele curou Ezequiel, mas não curou o apóstolo Paulo. Ele salvou Pedro, mas Tiago morreu. Então, independente das formas como Jeová age, nós temos certeza que ele nunca é injusto. Leitura do 7. Nós não queremos comparar nossa situação com a de outros. Por exemplo, talvez a gente peça para Jeová nos ajudar em alguma situação, mas o nosso pedido não é atendido. Um tempo depois, ficamos sabendo que uma pessoa fez uma oração parecida e que, pelo que tudo indica, Jeová respondeu a essa oração. Uma irmã chamada Ana passou por isso. Ela orou para que seu marido, Mateus, se curasse de um câncer. No mesmo período, duas irmãs idosas também estavam lutando contra um câncer.
Ana orou intensamente, tanto pelo seu marido, Mateus, quanto por essas irmãs. As irmãs se recuperaram, mas Mateus faleceu. De início, Ana ficou se perguntando se as duas irmãs melhoraram porque Jeová os ajudou. E, se Jeová fez isso, por que ele não fez o mesmo pelo seu marido? É claro que não podemos dizer por que as duas irmãs se recuperaram, mas o que sabemos é que Jeová já tem uma solução permanente para o sofrimento e que ele quer muito ressuscitar amigos que já morreram. Então, a pergunta do 7, o que não devemos fazer e por quê? Resposta: nós não podemos comparar nossa situação com a de outros. Uma irmã chamada Ana, ela passou por uma situação assim. Ela orou por seu marido e por duas irmãs para que se recuperasse de um câncer. As irmãs ficaram boas, mas seu marido faleceu. De início, Ana não entendeu e se perguntou por que Jeová não curou seu marido. Por isso, não podemos comparar nossas situações, pois Jeová age de maneiras diferentes. Leitura do 8. Jeová sempre vai estar do nosso lado. Como nosso Pai amoroso, Jeová não gosta de nos ver sofrendo. Mesmo assim, ele não impede que surjam situações difíceis, que podem ser comparadas a rios ou chamas. Mas ele promete que sempre vai nos ajudar a passar por essas dificuldades e que nunca vai deixar que os problemas nos causem um dano permanente. Além disso, Jeová nos dá o seu poderoso Espírito Santo para nos ajudar a não desistir. Por isso, podemos ter certeza que sempre vamos ter exatamente o que precisamos para conseguir perseverar e permanecer fiéis a Jeová. Antes da pergunta, vamos fazer a leitura de Isaías 43, 2, que diz assim: Quando você passar pelas águas, estarei com você, e quando atravessar rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não ficará chamuscado, nem será queimado pelas chamas. Então, a pergunta do 8, parte A. De acordo com Isaías 43, 2, como Jeová nos ajuda? Então, a resposta: Jeová nos ajuda por estar do nosso lado, independente da dificuldade que possamos passar. Ele sempre estará conosco. Pergunta parte B. Como as orações nos ajudam quando passamos por dificuldades? Então, podemos responder essa pergunta assistindo o vídeo. As orações nos ajudam a lidar com problemas. Então, podemos responder da seguinte forma: Jeová, ele sempre estará do nosso lado, ele sempre dará seu Espírito Santo para nos ajudar a não desistir de nossas dificuldades. Então, podemos ter certeza que sempre vamos ter exatamente o que precisamos para conseguir perseverar e permanecer fiéis a Jeová. Vimos no vídeo que o irmão ele sofre de câncer, não tem cura, mas ele conseguiu permanecer fiel a Jeová independente das dificuldades, pois Jeová dá força, consolo, esperança para que ele possa continuar lutando. E tanto ele quanto a sua mãe, eles conseguiram superar as dificuldades pelo consolo de Jeová que vem através das orações. Subtítulo: O que Jeová espera de nós? Leitura do 9. Jeová espera que confiemos nele. Às vezes, nossos problemas parecem tão pesados que achamos que não vamos aguentar. Podemos até começar a duvidar que Jeová vai nos ajudar, mas a Bíblia diz que o poder de Deus pode nos fazer escalar uma muralha. Então, em vez de ficarmos com dúvidas de que Jeová vai realmente nos ajudar, precisamos orar com bastante fé, confiando que Ele vai responder às nossas orações. Então, vamos fazer a leitura do livro de Tiago 1, 6 e 7, que diz assim: Mas que ele persista em pedir com fé, sem duvidar de nada. Pois quem duvida é semelhante a uma onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. De fato, essa pessoa não deve esperar receber algo de Jeová. Então, a pergunta: de acordo com Tiago 1, 6 e 7, por que precisamos confiar que Jeová vai nos ajudar? Resposta:
Porque se não confiarmos que Jeová vai responder nossas orações, não temos fé. E é melhor se nem tivesse orado. Então, se você ora, ore com fé e tenha certeza que Jeová ouvirá sua oração. Leitura do 10. Jeová espera que façamos nossa parte depois de orar. Por exemplo, talvez um irmão peça a ajuda de Jeová para conseguir uma folga do trabalho para assistir ao congresso. Como Jeová poderia responder a essa oração? Ele poderia dar ao irmão a coragem necessária para falar com o patrão, mas o irmão precisaria fazer a parte dele e fazer o pedido. E talvez ele tenha que fazer isso várias vezes. Pode ser que ele tenha que pedir para um colega trocar de turno que ele, ou até aceitar o patrão desconte aquela folga do seu salário. Então a pergunta do 10: dê um exemplo de como podemos agir em harmonia com nossas orações. Então a resposta: talvez precisemos de uma folga para assistir ao congresso, e então quando oramos para Jeová, ele nos dará força. Mas nós precisamos ter a coragem e pedir aquela folga, mesmo que isso seja preciso pedir várias vezes, até mesmo ser descontado o dia. Leitura do 11. Jeová espera que continuemos orando por aquilo que é importante para nós. Jesus deu a entender que alguns de nossos pedidos não seriam respondidos imediatamente. Então, não desista de orar. Faça isso de todo o coração e várias vezes. Quando continuamos orando sobre um assunto, mostramos a Jeová que o nosso pedido é muito importante para nós, e não apenas uma vontade que logo vai passar. Além disso, mostramos que temos fé que Ele pode nos ajudar. Pergunta do 11. Por que precisamos orar repetidamente sobre nossas preocupações? Então a resposta: porque quando fazemos isso, mostramos para Jeová que o nosso pedido é muito importante para nós e não apenas uma vontade que logo vai passar. E mostramos que também temos fé. Leitura do 12, subtítulo: porque talvez seja necessário ajustar o que pedimos. Se aquilo que pedimos a Jeová em oração não acontecer, podemos fazer 3 perguntas. A primeira é: será que estou orando pela coisa certa? Muitas vezes nós achamos que sabemos o que é melhor para nós, mas talvez o que estejamos pedindo não seja o melhor a longo prazo. Pode ser também que estejamos pedindo a solução de um problema, mas exista uma solução ainda melhor. Além disso, algumas coisas que pedimos podem não estar de acordo com a vontade de Jeová. Pense no exemplo daqueles pais mencionados no primeiro parágrafo. Eles pediram para Jeová que seu filho continuasse na verdade. Parece que não há nada de errado com esse pedido, mas Jeová nunca vai forçar ninguém a servi-lo. Ele quer que todos, incluindo nossos filhos, escolham adorar a Ele. Então, em vez de pedir que o filho continue na verdade, os pais podem pedir para Jeová ajudá-los a tocar o coração do filho. Dessa forma, talvez eles consigam motivar o filho a amar Jeová e se tornar amigo dele. Então a pergunta parte A: que pergunta deveríamos nos fazer com relação aos nossos pedidos e por quê? Resposta: será que estou orando pela coisa certa? Essa pergunta se faz necessário, pois talvez achamos o que é melhor para nós. Ou talvez o que pedimos não é melhor para nós. Pode talvez ter uma solução melhor. Ou talvez o que pedimos não está de acordo com a vontade de Deus. Parte B: como podemos mostrar que respeitamos a Jeová em nossas orações? Resposta: precisamos ter certeza que o nosso pedido está em harmonia com a vontade de Deus. Não devemos exigir demais e agradecer a Jeová por tudo que Ele faz por nós. Leitura do 13. Uma segunda pergunta que podemos nos fazer é: será que é o momento certo de Jeová me dar o que estou pedindo?
Talvez você ache que precise de uma resposta imediata para o seu pedido, mas na verdade Jeová sabe quando é a hora certa de nos ajudar. Quando nossos pedidos não são atendidos, podemos pensar que a resposta de Jeová é não. Mas pode ser que a resposta seja ainda não. Por exemplo, pense de novo no jovem que orava para ser curado de sua doença. Se Jeová fizesse um milagre e o curasse, Satanás poderia dizer que aquele irmão só continuou servindo a Jeová porque tinha sido curado. Além disso, Jeová já nos garantiu que no futuro todos serão curados de suas doenças. Até lá, não devemos esperar curas milagrosas. Então esse irmão poderia pedir a Jeová para ter força e paz mental. Assim, mesmo doente, ele vai continuar perseverando e servindo a Deus fielmente. Hebreus 4,16 diz assim: Então, com confiança, aproximemo-nos do trono de bondade merecida, a fim de receber misericórdia e achar bondade merecida para nos ajudar no tempo certo. Então a pergunta, de acordo com Hebreus 4,16, quando Jeová vai nos ajudar? Então a resposta, Jeová vai nos ajudar no tempo certo. Quando nossas orações não são respondidas, pode ser que Jeová esteja dizendo ainda não, ou seja, ainda não é o tempo. Hoje não temos curas milagrosas, mas Jeová dá forças para seus servos continuarem firmes e fortes, assim como fez com o apóstolo Paulo. Leitura do 14. Você lembra de Janice, que estava orando porque queria servir em Betel? 5 anos se passaram até ela entender como Jeová tinha respondido à sua oração. Ela diz: Durante esses anos, Jeová me ensinou e me ajudou a ser uma cristã melhor. Eu precisava confiar mais nele e melhorar meu estudo pessoal. Além disso, eu tinha que aprender que minha alegria não depende do lugar onde estou servindo. Mais tarde, Janice e seu marido foram convidados para servir no circuito. Olhando para trás, Janice conclui: Jeová respondeu sim minhas orações, mas não da maneira que eu esperava. Levou um tempo até eu perceber que a resposta de Jeová tinha sido um lindo presente para mim. E eu agradeço muito por ter tido a oportunidade de sentir o amor e a bondade de Jeová. Então a pergunta do 14: o que você aprendeu com a experiência de Janice? Resposta: aprendemos que precisamos confiar em Jeová, pois às vezes as nossas orações são respondidas de maneira diferente à que foi pedido. Foi o que aconteceu com Janice. Ela havia orado para servir em Betel, mas foram para o circuito. Então, devemos estar atentos para Jeová responder nossas orações e agradecer sempre. Leitura do 15. Uma terceira pergunta poderia ser: será que eu deveria orar por outra coisa? Embora seja bom ser específico em nossas orações, talvez em alguns casos possamos perceber melhor o que Jeová quer para nós se formos menos específicos em nossos pedidos. Veja o exemplo da irmã solteira que estava orando sobre a escola para evangelizadores do reino. Ela queria fazer a escola para servir onde há mais necessidade. Mas enquanto continuava orando sobre a escola, ela poderia orar a Jeová pedindo para que o ajudasse a ver novas oportunidades de aumentar o seu serviço a ele. Daí, ela poderia agir de acordo com sua oração, por perguntar ao superintendente desse circuito se existe alguma congregação próxima com necessidade de mais pioneiros. Ou ela poderia escrever a Betel, perguntando se existe algum lugar com necessidade de mais publicadores. Então a pergunta do 15, por que às vezes é bom ampliar os nossos pedidos? Então a resposta, porque às vezes ficamos tão vidrados em algo que percebemos que perdemos a oportunidade do nosso lado. Enquanto talvez espere a resposta em servir onde há mais necessidade, será que próximo, de repente, de sua congregação, ou próximo de sua residência, não existe uma congregação precisando de ajuda? Então podemos perguntar aos anciãos
e ao superintendente de circuito. Leitura do 16. Como vimos, podemos ter certeza que Jeová vai responder às nossas orações de uma maneira amorosa e justa. Às vezes, não vamos ter a resposta que gostaríamos, mas Jeová nunca vai ignorar nossas orações. Ele nos ama muito e nunca vai nos abandonar. Então, continue a confiar sempre em Jeová, derramando seu coração a Ele em oração. Pergunta: que certeza podemos ter? Resposta: podemos ter certeza que Jeová vai ouvir nossas orações de uma maneira amorosa e justa. Talvez não seja a resposta que esperamos, mas Ele nunca vai nos abandonar. Então, as perguntas de recapitulação. No que diz respeito às orações, o que podemos esperar de Jeová? Resposta: podemos esperar que Jeová escute nossas orações, que Ele leve em consideração nossos pedidos de acordo com seu propósito e que Ele responda a nossas orações mesmo que seja diferente do que pedimos. A segunda pergunta: o que Jeová espera de nós? Resposta: Jeová espera que confiemos nele, que façamos a nossa parte depois de orar e que continuemos orando por aquilo que é importante para nós. E a última pergunta: por que talvez precisemos ajustar nossos pedidos? Resposta: porque talvez possamos estar orando de uma forma errada, ou talvez não seja o momento de Jeová responder aquela oração. Ou talvez podemos orar por outra coisa enquanto aguardamos a resposta de Jeová. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui a nossa consideração e espero que possa ter sido de ajuda para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.